Bora! Hoje eu acendi o sol com a minha vontade de viver. Isso é prosperidade. Hoje eu Bora! acendi o sol com a minha vontade de viver. Encontrei só quem queria ver de perto. Bora! Vamos acender o sol, vamos falar da prosperidade e como que a gente abre espaço para ela, vem! Gente, deu problema de novo no YouTube, não é possível. Pela força que me traz, juntar minha Bom dia, minha! cantar sem Vamos todo mundo! Hoje eu acendi o sol com a minha vontade de viver. Hoje eu acendi o sol com a minha vontade de viver. Hoje eu acendi o sol com a minha vontade de viver. Hoje eu acendi o sol com a minha vontade de viver. Histórias de vida a respeito. Gente, sem YouTube. Que não mereceu. Bom, coloca lá pra mim o link, Fabi. Essa gente Bom dia! medo existe, mas não é maior do que eu já pensei em deixar tudo pra trás. Medo existe, mas não é maior do que eu já pensei em deixar tudo pra trás. Medo existe, mas não é maior do que Hoje eu acendi o sol com a minha vontade de viver. Vem! Hoje eu acendi o sol com a minha vontade de viver. Ai, com a minha vontade de viver. Ai, que Com a minha delícia! vontade de viver. Bom dia, bom dia! Vamos viver, meu povo! A gente vai falar hoje sobre algumas leis da prosperidade. A gente vai trazer também algumas leis. Olha a música que começou? Abafaram nossa voz. Se esqueceram de que não Estamos sós. Bom, vamos parar de cantar e vamos falar real. Bom dia, sejam todos bem-vindos aqui, meus amores. É lindo estar com vocês. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, sobre abrir espaço para a prosperidade. Por que é importante a gente abrir espaço e como que a gente permite que esse novo chegue até as nossas vidas? É justamente disso que a gente vai falar. Então, se prepare, porque a frequência já vai acessar aí o seu coração e as transformações vão acontecer. Vai começar a cair fichas para você de que a prosperidade já está totalmente disponível, mas você não está conseguindo enxergar. Porque você não se permite deixar os velhos papéis para acessar suas novas versões. Então, vamos lá? Vai ser muito bonito o nosso caminho hoje. Alexia, toca a Enya. Bora, gosto de Enya. Realmente, galera, ó, vamos compartilhar essa live pra muita gente. Eu acabei colocando lá nos grupos do YouTube, eu não sei o que tá acontecendo. E eu tinha testado de manhã, tava tudo certo e caiu novamente. Enfim, mas vamos aqui pelo Instagram. Por onde a gente começa a falar da prosperidade? A gente precisa começar a dizer que prosperidade não é apenas dinheiro. Dinheiro é o resultado de uma vida próspera. E uma vida próspera, ela é muito diferente do que muitas vezes a gente aprende na internet, do que a gente aprende aí fora, tá? Eu tô aqui com o diário estoico, gente. Muito legal no dia de hoje. Então, pra gente começar a compreender, a gente vai internalizar o seguinte: eu tenho prosperidade? As pessoas na minha vida ganham mais vida? E eu vou dar um exemplo muito legal para vocês. As pessoas que trabalham comigo, e a Fabi é a prova disso que tá aqui, as pessoas que trabalham comigo prosperam muito. Por que prosperam? Porque quando a gente joga a vida para que o outro vá para a vida, nós sustentamos essa prosperidade dentro. Mas muitas vezes a gente está com tanto medo de perder pessoas, perder dinheiro, perder oportunidades, que a gente não se permite abrir para um espaço para que essa prosperidade entre. Então a gente pode começar aqui a imaginar o seguinte: para que a prosperidade acesse a minha vida, e uma vida próspera, ela começa com a vitalidade, com a saúde, com a vontade de caminhar, com a vontade de viver. A gente entrou com uma música muito gostosa hoje, né?
Com a minha acendi o sol. Hoje eu acendi o sol. Então, o quanto que você está neste movimento de vitalidade, de vida. Quantas vezes você acorda, na maioria dos dias que você acorda agradecendo as novas oportunidades, ou, poxa, mais um dia, não vejo a hora de que acabe para que eu possa descansar. Então, a prosperidade, ela acontece quando você gera vida, principalmente para suas relações. Ai, que linda, tenho meu próprio negócio agora e sou próspera e abundante, em todos os sentidos, né? Quando a gente iniciou o nosso trabalho, ela estava saindo de um relacionamento e percebeu a cura que esse relacionamento trouxe e o quanto que a gente pode tomar das pessoas, mesmo aquelas que nos machucam. E o quanto que eu me permito dar vida a outras pessoas que estão no meu campo. Então, para isso, a gente vai precisar ir do amplo para o estreito. Sabe aquela porta que está na Bíblia, né? Que a gente fala assim, que a gente passe pelo estreito? Nós temos uma arrogância interna, e isso é comum, isso é o condicionamento, é a programação que a gente recebe, de que a vida nos deve. De que a vida nos deve satisfação, de que a vida é injusta, e a vida não é injusta, ela é muito justa. Você recebe aquilo que você dá, aquilo que você serve. Mas se você serve dentro de um lugar de dependência emocional, porque você quer receber do outro, porque você não quer ficar sozinho ou sozinha, não quer ser abandonada, e aí você abre mão da sua própria vida, você se anula, você abre mão das suas próprias escolhas para gerar vida ao outro, isso não é prosperidade, isso é escassez. Quando eu tenho uma pessoa que trabalha para mim, que eu gosto muito do trabalho dela, e eu seguro essa pessoa, e eu falo para essa pessoa, olha, você não vai encontrar nada tão bom quanto aqui, viu? Você traz uma sensação de que você é imprescindível na vida da pessoa. Isso não é prosperidade, isso é escassez. Sabe quando você começa a acessar a prosperidade? Quando você perde a sua importância. Uou! Olha a chave que eu tô entregando para vocês. Quando eu perco a importância nas minhas relações, quando eu perco a minha importância lá fora do que o outro vai falar de mim, ou de como o outro vai me ver, quando eu consigo falar não, porque eu estou me priorizando naquela relação, eu perco a importância. E quando eu perco a importância, a prosperidade começa a acessar o meu campo. E de fato, sempre foi assim. Quando eu tinha um escritório, né, de advogada, enfim, de advocacia, e tinha ali estagiários, eu entregava tudo e mais um pouco. Os meus alunos mentorados me conhecem. Eu entrego tudo que eu posso entregar. Por quê? Porque isso é prosperidade. A prosperidade é literalmente quando eu gero vida, mais vida para quem está ao meu redor. Quando eu gero mais insights para quem está ao meu redor. Quando eu não estou com medo de perder aquele relacionamento, mas eu me entrego ali, eu tomo daquele relacionamento sem ficar conjeturando, preocupada se aquilo vai dar certo ou não vai, se aquilo vai dar frutos ou não. Quando a gente está no caminho, é onde gera os frutos, não é na chegada. Então, às vezes a gente pode fazer uma caminhada, eu tenho muita vontade de fazer a caminhada de Santiago de Compostela, e é sobre o caminho, é aquilo que eu vou acessar de abundância. Quando a gente inspira, a gente não consegue tomar todo o ar disponível. Isso é abundância. Quando eu tenho uma pessoa maravilhosa que chega na minha casa e que me ajuda com a comida, me ajuda com a ordem da casa, isso é abundância. Tem alguém que está me auxiliando. Agora, quando eu fico cheia de dedos, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que você fala assim, prosperidade, vem para minha vida. Vem para minha vida. A prosperidade, ela vai chegar como algo novo. Ela vai bater na sua porta como algo diferente. E é um algo novo, é um algo diferente que você não conhece. E quando essa prosperidade bater na sua porta, você talvez vai questionar. Porque como você está fora de tamanho,
né? Como a gente tá sempre achando que a vida nos deve, a gente vai falar para prosperidade. Ai, mas você já tá atrasada, né? Ah, mas tem que ser desse jeito. Eu quero alguns requisitos, eu quero algumas condições. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma mentoria, ou eu estou aqui fazendo essa live. Hoje, a live era para ser 7h30 da manhã, correto? Por que ela veio para as 9 horas da manhã? Porque ontem, no meu curso de formação de psicogenealogia, a nossa professora nos deu um presente de uma aula ao vivo com uma mulher incrível que fala sobre simbologia. E era das 7 às 8h30 a aula. Eu poderia ter duas atitudes. A minha primeira atitude seria, ai, que droga, né? Justo esse horário, eu tenho uma live às 7h30. Ou eu poderia falar, bom, eu vou ter que dar uma ajustada aqui na minha rotina, porque tem algo novo chegando pra mim. Eu quero tomar esse algo novo, ou eu vou ficar reclamando que saiu da minha rotina? Às vezes, existem umas alterações de aulas, de coisas que surgem na minha vida. E aí tem aqueles mentorados que tá ok, se organizam, se ajustam para estar disponíveis. E tem aquele que vai dizer, ah, mas já estava tudo programado, já tinha me programado, que saco. Como que o novo vai chegar na sua vida se você não está disposto e disposta a se colocar em movimento, a fazer mudanças, a fazer alterações? Entende? Aí você está em um relacionamento e você tem os seus condicionamentos, você tem as suas crenças, e de repente você fala com Deus, ou você faz um movimento e diz assim, eu quero acessar o novo. Me traz uma nova opção, Deus. Eu tô aberta para um relacionamento mais leve e saudável. Aí a pessoa que está com você, ela chega e fala assim pra você, ó, fulano, poxa, aquele dia lá acho que você tinha razão, né? Ou eu me excedi, ou enfim. E aí você, na sua arrogância, que não abre espaço para esse novo, você vai agir do mesmo jeitinho que a sua versão anterior. Ah, ainda bem, né, que você reconheceu. Ainda bem que você percebeu, né? Entende o que eu quero dizer para vocês? Para que a gente saia do amplo para o estreito, eu preciso me abrir para algo que eu não conheço, para rotinas, para situações novas que vão me chegar. Na terça-feira, e aí a gente precisa entender o quanto que eu estou aberta e aberta para o novo e para as oportunidades que a vida está me trazendo. Ou que simplesmente, quando eu coloquei a live às 9 horas, você chegou e falou assim, ah, eu não vou não. Eu não vou porque estava combinado às 7h30 e eu não vou mudar. E talvez você tivesse perdendo uma grande oportunidade de aprender algo novo. Mas você também foi chamado e chamada a se ajustar, a fazer ajustes, a se ajustar a esse algo novo. O quanto que a prosperidade bate a sua porta e você simplesmente vira e diz assim, ó, ah, não vai dar pra mim. Porque eu já tenho a minha ordem, eu já tinha a minha organização, não vai dar pra mim. É como se você tivesse, é como se a prosperidade é como se fosse aquela visita que chega sem avisar. E você não tá com a casa arrumada nem nada e você não se preparou pra ela. E aí você reclama. Ou você talvez nem atenda a porta. Você fala, mas peraí, a pessoa nem avisou. Não, eu não vou. Agora, quando eu estou disposta à prosperidade, estou aberta, e a prosperidade bate na sua porta, você fala, nossa, que bom que você chegou. Não importa o horário, não importa o que vem, eu quero tomar dessa prosperidade, eu quero tomar deste novo. Eu quero aprender com o que a vida está me trazendo. E aí eu abro porta para ela, eu sirvo o que eu tenho, eu faço o que eu tenho. Obrigada, gratidão, somos todos necessários. Na terça-feira, eu acho que a terça-feira foi um dos dias mais... e olha só o que eu vou trazer para vocês. Eu gosto muito de compartilhar a minha própria história para que vocês compreendam este novo, compreendam essa prosperidade. Eu tenho organizado a minha agenda para que as terças-feiras ficassem livres
e as quintas-feiras ficassem livres. E talvez eu vou fazer outros ajustes. Porém, nessa terça-feira, eu simplesmente encaixei várias conversas com os mentorados, coisas assim. E eu, de alguma forma, porque colocar a terça-feira livre, colocar a quinta-feira livre para ajustar o instituto, fazer alguns movimentos novos, eu vou precisar deixar uma Flávia velha que está sempre em atendimento. E acabei de novo preenchendo a minha terça-feira por várias razões. E meu filho, na segunda-feira, quebra o dente. Ele quebrou o dente. Ou seja, e para que eu fosse até o nosso dentista, que é de Guarulhos, mas apenas de terça-feira, ele está do outro lado de São Paulo, e como estava arranhando, ele estava machucando a língua, tinha que ser urgente. É como se o universo estivesse dizendo assim: você não quer o novo? Então se adeque ao novo. E na hora eu entendi o recado, eu desmarquei toda a minha agenda, aquilo me deu um certo aperto, óbvio, porque deixar a velha versão da Flávia para uma nova versão que eu não conheço, uma Flávia mais leve, uma Flávia que se abre para o novo, é desafiador. E a gente foi para São Paulo. E ali a gente almoçou, a gente passou numa doceria, a gente conversou, a gente falou de muitas coisas e foi tão próspera a minha terça-feira. Foi tão maravilhosa a minha terça-feira. Ali eu acessei vida. Então, para que a gente saia do amplo para o estreito, eu vou precisar estar disposto e disposta e me abrir para que o novo bata a minha porta. E para que esse novo bata a minha porta é ficar com aquilo que é. É concordar com os movimentos da vida, com aquilo que ela se apresenta para você. Mas a gente tem muita resistência a acessar esse lugar. Muita resistência. E eu quero trazer isso para vocês, porque o novo vai bater a porta e vai dizer para você, ó, aquilo que você está confortável em fazer, como as lives de segunda e quinta-feira, às 7 da manhã, às 9 da manhã, vão ter que fazer ajustes. Porque agora surgiu uma nova formação ou surgiu um novo movimento que vai te levar para um outro nível. E a gente tem muita dificuldade com mudança. A gente tem muita dificuldade em acessar esse lugar novo. Então, quantas vezes a prosperidade bate a sua porta só pelo fato de você acordar hoje, estar nessa live ao vivo? Não é próspero. Então, eu quero que vocês me coloquem aqui nos comentários agora uma única palavra. O que é prosperidade para você? O que a prosperidade remete a você? E é muito importante que a gente faça esse movimento, para que a gente vá trabalhando o hemisfério esquerdo com o hemisfério direito e vá conectando este lugar. Coloca aqui para mim, prosperidade para mim é... Bora lá. Porque agora a gente vai falar das cordas invisíveis que sustentam a sua prosperidade. Essas cordas, elas podem te segurar, essas cordas podem te direcionar ou ela te sustenta. Presença, alegria, olha só, que incrível, alegria. Prosperidade para mim é disposição, adorei. Prosperidade é servir com amor, que ótimo, amei. Esperança, olha quanta prosperidade, é paz, obrigada. Para mim é desenvolvimento, perfeito. Entende que a prosperidade, ela é gigante. Tudo que vocês trouxeram aqui é próspero. É ser leve e confiar. Prosperidade para mim hoje é igual a saúde, a corpo, a vida. E que envolve tudo que vocês trouxeram aqui. Porque se eu não tenho paz, se eu não tenho leveza, se eu não tenho presença, eu não acesso essa saúde, não é? Então imagina o seguinte. Se prosperidade é tudo isso que a gente trouxe, se a prosperidade é a vida, e a vida, quem que carrega a vida? Quem que carrega o sopro da alma?
Fala pra mim, meus amores, quem que carrega a vida em si? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem que carrega a vida? Bora? Quem que carrega a vida? Sem pensar, a mente vai querer te condicionar o que tá certo e o que tá errado. A mãe. Quem que carrega a vida? O espírito. Quem que carrega a vida? Mãe, o espírito, enfim. Quem que carrega a vida não é esse corpo físico, não é uma pessoa. A mãe não é uma pessoa. Você não é uma pessoa. Logo, para que eu tenha prosperidade, eu preciso viver relacionamentos. Corpo. Relacionamentos. Então, se eu não sou bem relacionada, se eu tenho medo de me expor a me relacionar, eu não estou falando aqui, meus amores, apenas do relacionamento amoroso. Mas eu estou falando do relacionamento, de se relacionar, de vida. Pessoas é vida. Então, quanto mais eu tenho uma rede de pessoas, quanto mais eu me relaciono, mais prosperidade eu tenho. E eu não estou aqui sobre fazer negócio, sobre networking, não é sobre isso. É também, é uma consequência disso. Mas eu estou falando sobre troca de vida. Prosperidade é essa troca. Olha quantas coisas vocês me trouxeram aqui sobre o que é ser próspero. E tudo isso vai internalizando aqui em mim. Tudo isso vai trazendo para mim um outro movimento. Vai me integrando, vai me trazendo mais vida. Então, logo, pessoas são cordas invisíveis. Relacionamentos são cordas invisíveis. Todo relacionamento vai te levar para um outro nível. E ainda que ele te machuque. Porque se ele te machuca e você aprende com essa dor, ou você pode escolher ficar na vítima, reprisando a mesma história, ou você vai para um outro movimento. Então, quando eu tenho troca de vida, ideias surgem, criatividade surge, empresas podem surgir a partir disso, que impactam outras vidas, que impactam outras pessoas. Faz muito sentido. Eu me fechei muito por muitos anos, hoje tenho dificuldade de sair para a vida. Então, quando eu me fecho nos meus relacionamentos, eu também me fecho para a prosperidade entrar. Ela fala assim: ei, abre espaço para mim. Abre espaço para o novo. Se permita vivenciar, trocar vida. Sabe? Cada vez que eu falo com o mentorado, que eu faço um atendimento, que eu estou na live, eu vou sair diferente. Eu vou abrir espaço para algo novo que eu não conheço. Cada dinâmica, cada drama que me é trazido para que eu possa olhar junto com o meu cliente, aquilo está me trazendo vida. Mas para que me traga vida, eu vou precisar estar atuando no caminho da prosperidade, não da escassez. Então, se a pessoa que trabalha comigo, eu seguro essa pessoa porque ela é o meu braço direito, e eu faço um movimento para que ela fique comigo, eu estou na escassez. Quando eu conheço uma pessoa e começo a me relacionar, e eu quero agradar demais essa pessoa porque eu tenho medo que ela vá embora, é como se eu estivesse falando para o universo: só existe essa pessoa. Você não é abundante. E é nesse lugar que a gente vai se abrindo e que a gente vai soltando. Olha que conexão. É bem o que estudamos falando sobre isso mesmo, relacionamentos com grupos e as famílias. Então, se relacionar é o primeiro passo para que você possa se abrir para a prosperidade. Às vezes você é chamado para um almoço, às vezes você é chamado para um barzinho com os amigos, ou às vezes você nem tá mais nesse lugar, você se sente totalmente excluída. E qual o movimento que eu preciso fazer
para me abrir para esses relacionamentos, para que eu possa, de alguma forma, também gerar vida para aqueles que estão ao meu redor. Analise as suas cordas invisíveis. E você também vai estar conectado ou conectada com pessoas que, dependendo dessas cordas, vão te levar para um lugar de escassez. E aí não é sobre excluir ou olhar para aquela pessoa, né, e dizer, ei, eu vou me afastar daqui porque essa pessoa tá me levando para escassez. É perguntar, o que essa pessoa tem para contribuir com o meu processo evolutivo? Por que essa pessoa, quando entrou na minha vida, me trouxe medo, me trouxe insegurança, me trouxe escassez? Tudo é frequência, vibração e energia. E à medida que eu me amplio, à medida que eu me projeto para relacionamentos em todos os sentidos, relacionamentos familiares, no meu trabalho, relacionamentos amorosos, relacionamentos com amizades, o quanto que eu estou disposto e disposta a ter novos amigos, novas pessoas ao meu redor. Entende? Mas às vezes você chegou no lugar de solitude, que é um lugar onde eu aprendo a estar comigo, eu gosto de estar comigo, mas você entra nesse lugar também como uma forma de reclusão, de constrangimento. Então eu vou arrumar várias desculpas para não estar entre pessoas. Ai, porque eu tô cansado, cansada. Ai, porque eu não aguento aquele falatório. Ai, porque eu quero ficar na minha. Claro, porque quando você fica na sua, quando você fica nesse lugar de conforto, você não como que eu posso dizer? Intencionado. Não é nem pressionado, a palavra pressionado é muito pesada. Mas é como se você estar no mesmo lugar fosse confortável. E quando você começa a se relacionar e começa a fazer novas amizades, você começa a fazer caminhos novos e diferentes, você vai ver coisas que você não via. E logo você vai acessar comportamentos e situações da qual você vai ser chamado e chamada a fazer diferente. Você vai se adequando àquele novo. Só que se adequar no novo envolve muita energia. E o nosso cérebro, ele não quer gastar energia. O nosso cérebro, ele quer economizar energia. E como que ele economiza? Se mantendo no conhecido. Se mantendo na salinha, assistindo Netflix. É muito mais seguro do que ir num barzinho e encontrar amigos. Ou é muito mais seguro do que você, ainda que você faça um passeio sozinho e sozinha, seja no cinema, seja no museu, seja fazendo um treinamento, seja se jogando. Ontem nós estávamos lá no encontro sistêmico e para fazer esse movimento que eu já estava sendo chamada, foi um grande desafio. Por quê? Porque é muito mais confortável para mim ter os atendimentos online. É muito mais confortável estar naquela zona segura. Como que é criar um grupo onde a gente vai ter uma reunião a cada 15 dias? E se as pessoas não forem? E se for pouca gente? E se for muita? Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou dar conta? Ontem nós tínhamos 2 constelações para poder facilitar. E muita gente havia confirmado que ia. Porém, poucas pessoas apareceram. Mas foi um encontro magnífico. Uma das constelações aconteceu. Porque exatamente o número de pessoas que tinha ali é o que precisava estar ali. E havia uma exclusão de uma parte do masculino. E quando estava para encerrar, um homem chegou, uma outra pessoa chegou, para completar o que nunca estava faltando. Porque o campo, ele é sábio. E aí, naquele momento em que eu estava ali e comecei a falar, eu só pensava, né, a mente, como que eu vou constelar com esse número de pessoas? Como que vai ser? E o que a gente vai fazer depois? E aí veio muito claro, solta, isso é comigo. Se coloca a serviço desse novo, confia. E foi espetacular. A Vilma tá aqui, estava lá, foi lindo, lindo. Sabe o que é mais lindo de tudo isso? É que entre as pessoas que estavam ali,
Depois nós fizemos um exercício sistêmico individual. E a minha segunda constelada, que não foi constelada porque eu precisaria de mais pessoas naquele movimento, ela falou, eu entendi por que eu tô aqui, por que aconteceu. Eu precisava disso. E ela caiu no choro. O que eu quero dizer com isso? Solta. Se permite vivenciar. Essas cordas invisíveis que nós estamos falando de pessoas, elas vão te dar vários aspectos. Aspectos de te segurar. Por que será que você ainda está nesse relacionamento que não tá te empurrando, mas que tá te trazendo para trás? Porque na verdade você ilumina a sombra dessa pessoa. O quanto que você está segurando o crescimento dessa pessoa. Porque no momento em que você sai dessa relação, ela tem a oportunidade de olhar e falar, caraca, eu acho que eu quero também o que essa pessoa tá buscando. Só que é cômodo para você ficar nesse lugar. Assim você não corre o risco de ficar sozinho ou sozinha. Então fica do jeito que tá mesmo. O quanto que você quer se manter neste trabalho que você já não suporta mais, que você tá quase tendo um burnout, mas pede prosperidade, pede o aumento de cargo. O quanto que você tem coragem de falar, Deus, me mostra um caminho seguro, me mostra um caminho novo, para que a minha alma, para que a minha luz possa se manifestar. Eu não dou conta mais, Pai, de estar nesse lugar e eu estou ficando doente. Traz para mim, me ajuda a enxergar o próximo passo e aí você vai confiar. Eu sei que é um desafio, mas é um desafio também estar onde você está. É um desafio também fingir que tá tudo bem. É um desafio também você sempre querer voltar para aquele lugar que você já conhece. Porque o cérebro, ele sempre vai entrar em modo de economia de energia. E aí você quer aquela viagem, você quer aquele faturamento, você quer aquele relacionamento. Mas você não dá espaço para que a prosperidade entre. Você não dá espaço para que esse novo chegue. Você quer sempre do seu jeito. Você quer sempre na sua ordem. Você quer sempre manter o controle de tudo. Nossa, que saco que mudou a aula. Já estava programada para essa aula. Bom, mudou a aula. O que o universo está querendo me dizer? Talvez eu já tenha aprendido o que eu precisava aprender nessa mentoria. Talvez a Flávia já deu para mim. E eu preciso ir para o próximo nível. Entende? Aprenda a ler a vida. Aprenda a enxergar os sinais. Tem algo muito maior, ó. Tem uma luz muito maior, muito maior. Uma luz muito maior. Que conduz aquilo que está dentro de você. Gente, eu me emociono quando eu falo do meu propósito. É tão genuíno. Quando você desperta para quem você é. Quando você sabe literalmente por que você está aqui. Você enxerga a verdade. E quando você enxerga a verdade, a vida, a natureza se manifesta para você, ó. Ela dá um sinal de sim, você tá no caminho certo. Certo, Lua? Você que é a protagonista agora, Lua, dessa live, bom, ela tá querendo, de alguma forma, sustentar essa energia do propósito. Ela tá querendo, eu quero até ler aqui, ó. Inclusive, nós que estamos aqui agora, com certeza todos teremos algo para ouvir aqui, não tenho dúvida. Claro! Você não tá aqui por acaso. Você não entrou nessa live às 9 horas que foi mudada hoje, de manhã, porque eu permiti ir para o novo por acaso. A Lua não encostou aqui e tá sustentando algo no meio daqui da live por acaso. É sobre a gente perceber o quanto que a vida fala com a gente. O que vocês precisam agora, eu gosto de olhar para vocês, né? O que a gente precisa? Precisa não, porque é leve, não é necessitar ou precisar.
mas é acessar nossa coragem. Sabe? É acessar o seu eu superior. Ele tá falando com você o tempo todo. Você só precisa concordar com isso. É só dizer, eu abro espaço. Eu vou me relacionar. Eu vou fazer uma força para me relacionar. Eu vou pra vida. E no começo vai dar medo. É uma sensação de exclusão, uma sensação de ser rejeitado ou rejeitada. É uma sensação de estar se sentindo demais naquele lugar. São as suas feridas da alma. Sabe? Aqui no Instituto a gente trabalha 3 pilares. O primeiro pilar é a visão sistêmica, a repetição do clã. O segundo pilar são as feridas que nos impedem de acessar as máscaras que a gente cria. As máscaras que a gente cria para não ir para a vida. Porque não ir para a vida é uma lealdade de morte com o meu sistema. Só que o seu sistema, ele cumpriu o papel dele, que foi o sim para que você viesse. E quando você vai para a vida, quando você desperta, o seu sistema se ilumina. A sua árvore se conecta. Gente, aconteceu uma coisa tão incrível. Foi tão traumático a perda do meu pai. Olha essa história. Foi tão traumático a perda do meu pai que a gente não se fala muito disso. E é como se fosse... Era como se fosse meio que um tabu. E recentemente, o meu irmão, que é o que mais cuida de tudo isso, né? E que talvez tenha tido... Não que alguém sofre mais ou menos, mas ele, por ser mais velho, é como se ele tivesse meio que entrado no lugar desse pai. E ele chegou e falou assim, eu queria a opinião de vocês. Eles estão fazendo lá no cemitério, agora no Dia dos Pais. Eles estão exumando alguns corpos, cremando, e isso vira cinzas, e eles vão construir uma árvore. Olha, até emociona. Eles vão construir uma árvore com as cinzas do nosso pai. Eu falei, irmão, eu tô dentro. Quanto que precisa pagar para fazer isso? O que a gente precisa fazer para que ele se torne vida? Olha isso. Entende? E assim, isso é genuíno. Da morte veio a vida, cara. E aí ele ainda falou, e a gente pode fazer isso com os avós também, porque os nossos avós estão lá. Então, de morte em um túmulo, eles vão se tornar uma árvore gigantesca. Vocês acham que é por acaso? É porque nós tivemos a coragem de olhar para a luz dentro de cada um de nós. Lua, deixa eu ler aqui. Nossa, fui em um velório ontem, agora eles fazem essa proposta mesmo. Eu achei maravilhosa a ideia. E só caiu a minha ficha nessa live. Só caiu a ficha agora que o meu sistema paterno vai sair de um lugar de morte para um lugar de vida. Obrigada por essa manhã. Obrigada porque o universo me trouxe o novo hoje, quando mudou a live das 7h30 para as 9 horas. Então, meus amores, é sobre isso. Se permitam viver o novo. Amo vocês. E agora vou para minha mentoria maravilhosa, porque eu me trabalho muito para chegar onde eu cheguei e levar vocês para onde vocês também podem chegar. Nós estamos abrindo agora uma comunidade para aquelas pessoas que querem participar da comunidade Desperte Sua Chama. Teremos uma aula de 2 horas, uma vez por mês. E vocês terão acesso a essas lives e terão acesso a alguns conteúdos gravados, tá? É um valor super acessível, dá para todo mundo participar e essa comunidade vai iniciar em setembro. Então, entrem em contato comigo e parem de adiar o despertar de vocês. Parem de dar desculpas, porque tudo já está disponível. Beijo, amo vocês, gratidão. Compartilhem essa live para muitas pessoas que precisam ouvir o que a gente viveu aqui hoje. Beijo, amo vocês, gratidão e até segunda-feira, no mesmo horário ou não, porque a gente está se abrindo para o novo. Nós estamos nos abrindo para a prosperidade que já bate a nossa porta. Beijo, amo vocês. Tchau.